Bem-vindos a mais um episódio do podcast do canal do Cinema. No episódio de hoje estaremos falando sobre a minissérie da Netflix, O Gambito da Rainha. Só um aviso que tem spoilers, tá? Então, se você ainda não assistiu, assista. Caso não goste de spoilers, se não se preocupar com spoiler, então não precisa ter assistido. Meu nome é Gabriel Fadanelli, estou aqui com Cassiano Santana, somos psicólogos, psicanalistas, e tentamos aqui desmistificar um pouco e tentar relacionar o que é psicologia, a psicanálise, filosofia e história nos fala sobre as séries e filmes. Bom, Gambito da Rainha. Então vamos falar sobre algumas partes, não tem como explorar tudo que está na série. Já temos um vídeo no nosso canal, quem não assistiu ainda pode conferir o vídeo e depois vir aqui no podcast novamente. Então podemos iniciar, né, Gabriel? Pelo o nome, né? O nome do seriado. O Gambito da Rainha, não sou nenhum enxadrista, mas basicamente o que acontece é que você inicia colocando uma peça sua à mercê do oponente. Então, ele vai poder comer a sua peça, mas tudo isso faz parte de uma estratégia para que depois talvez se possa ganhar o jogo. Basicamente, o que acontece é que você perde para depois talvez ganhar. Pois é, essa é a essência, né, do nome, da jogada e da vida. Você, para ganhar, precisa perder. Isso faz parte da vida. Se você tentar ganhar o tempo todo, tentar ganhar tudo sem sacrifícios, você acaba ficando engessado. Então, esse nome da série já podemos vincular com a vida. Não temos como ganhar o tempo todo sem abrir mão. A vida é isso, você vai crescendo e vai abrindo mão de algumas coisas, sacrificando em prol de outros, em prol de ganhos futuros, né? Um ponto que acho que a maioria das pessoas vai conseguir relacionar com isso é quando se vê a criança se jogando no mercado e fazendo birra. Já se sabe que se a mãe continuar dando, bom, ela vai continuar fazendo e vai continuar ganhando. E depois, mais para frente, a criança não vai suportar quando ouvir um não para um emprego de um possível parceiro ou parceira, e aí vai. E o sofrimento dessa criança vai ser muito grande, porque ela não teve uma perda. É interessante contextualizar, né, Gabriel, até com a série, porque ela vai retratar isso. As perdas que a protagonista teve, né, a Elizabeth, ela tem um histórico de vida ali complicado e ela vai, então, no momento já da infância, tendo um suporte pela via medicamentosa, né? E os fatos que a série vai retratando é condizente ali com uma repetição na vida dela. Temos a questão, então, da mãe biológica e o pai biológico. Acho que esse é um ponto essencial da série e que também atravessa todo mundo de alguma forma, né? Percebemos a repetição dessa perda quando, primeiramente, ela é abandonada pelo pai biológico. Depois, ela é abandonada pela mãe biológica. E depois, abandonada pelo pai adotivo, né? A questão da mãe, temos que ter um cuidado que a mãe, nós falamos das perdas, né? Então, a mãe biológica, ela propõe uma solução. A solução dela em resolver as questões dela e com a filha que ela verbaliza, eu não sei o que vou fazer com você. E a solução dela foi, claro, dentro da condição que ela tinha, dentro de toda uma fragilidade, foi perder. Mas ela, então, perdeu a vida. E quase que a menina morreu, né? Ela, na verdade, a solução é a morte, né?
das duas. Mas a menina, então Elizabeth, sobreviveu e foi então para o orfanato. No orfanato, então ela cresce e já na adolescência ela é escolhida, na pré-adolescência, né? Agora eu já não lembro, 13 anos, não foi? 13 15. anos. 15, será? Sim, ela tinha 15, mas disse que tinha 13. Então ali na adolescência ela foi adotada e a história então se repete. Esse abandono paterno. Claro que para a psicanálise entende-se como funções. A função paterna e função materna. E o pai novamente abandona. Tem um texto muito interessante, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, que isso passa pela via analítica e Freud escreve: recordar, repetir e elaborar. Essa repetição ela ocorre de uma maneira benéfica no processo de análise. Quando revisitando cenas do passado, o paciente consegue finalmente se libertar da sina de repetir o que lhe foi feito. Mas ela também pode ocorrer de uma maneira muito letal, quando na série ela repete o comportamento de sua mãe adotiva, que usava medicamentos de uma maneira desregulada, perigosa e bebia álcool de maneira tão mortífera quanto. E depois a protagonista segue repetindo esses comportamentos até que ela bem consegue sair dessa posição. Podemos relacionar com o movimento da análise, que no seriado o que acontece? Ela recebe então a visita da amiga do orfanato, que acolhe, que dá um suporte para ela no momento mais decisivo, no momento que ela mais precisava, e elas retornam, melhor dizendo, ao orfanato. E no processo analítico, você faz esse movimento. Você volta, em algum momento você vai voltar nas suas origens para elaborar e seguir em frente. Então ela visita e ela se depara, então, né, Gabriel, com o zelador. O zelador tem uma função extremamente importante, tanto a série, no ponto de vista dramático, quanto a protagonista, do ponto de vista psicológico. Ela tem uma série de comportamentos que, bem, se a gente fosse colocar um diagnóstico, seria um transtorno de personalidade esquizotípico. E, bem, é uma questão relativamente grave, que a pessoa vai ter muitas dificuldades em viver uma vida tranquila e saudável. Este transtorno foi desencadeado por toda a sua história muito difícil, né? Uma mãe que não conseguia fazer uma função de mãe corretamente, um orfanato, um uso de drogas muito cedo, abandonos, mas o que marcou mais forte foi o abandono do pai. E o zelador, que depois consegue fazer a função do pai, que primordialmente é a função do corte, do limite. Quando ele diz, não, agora você desiste. Ela, obviamente, muito frustrada, resiste. Ela resiste e diz, não, eu quero continuar. Mas ele, firme, mantém o seu ponto de vista, que é a função mais importante do pai, de manter a sua palavra. É interessante a relação que eles têm, que começa com uma certa frieza. Mas, claro, ela não tinha as referências paternas, né? Então, quando ele começa a ensinar, ele se coloca de uma maneira muito fria. Ele está ali, na frente de um tabuleiro de xadrez, e do outro lado há um espaço que ela vai, então, e a Elizabeth acaba ocupando esse espaço, e aí inicia a relação entre os dois. E quando ela retorna, que ela vê um mural com as fotos dela, mostrando por onde ela passou, então ela pôde se ver reconhecida ali por uma figura paterna. E ela então pega a foto que eles tiraram junto em determinado momento
e ela sai. Então, esse é um simbólico ali que ela revisitou o seu passado e continuou em frente. Ela precisou fazer esse movimento que, na análise, isso se dá. É o que, em determinado momento, nós precisamos fazer. Ir lá no nosso passado para podermos seguir em frente. Então, esse é um simbólico, aliás. Essa é uma passagem muito bonita no seriado. E sobre a mãe dela, eu lembrei da cena que a Elizabeth, muito pequena, está na beira do rio, do lago, e a mãe mergulha e ela fica angustiada. Já ali nota-se que essa mãe pode, a qualquer momento, sair. E ela mergulha, a Elizabeth fica ali angustiada, e lá do outro lado, então, ela aparece novamente. Então, ali já eram sinais, né? A série já dá pistas que, bom, essa mãe, a qualquer momento, pode vir a não estar mais ali com ela, né? No final das contas, através dessas revisitações, desses reencontros, dessas simbolizações, que ela finalmente consegue ganhar uma partida, sem, vamos dizer, uma partida importante, né? Isso é algo muito interessante, que foge muito do Hollywood clássico. Ela não é a melhor e ponto. Ela não é a melhor e tem que vencer um inimigo imbatível. Ela é realmente muito boa, mas ela estuda, ela tem os seus demônios, ela tem uma série de problemas que vão além de um inimigo imortal. É interessante, porque passa um recado, né? Não é só nascer com um dom. Ela tem que estudar, tem que batalhar para conquistar, para ir além. Parte dessa batalha foi vencida quando ela consegue passar pelo processo dela de conseguir visualizar o jogo sem o uso da droga. E, bom, essa foi a maior vitória dela, né? Então, como a gente falou que tem que perder alguma coisa, ela perdeu o vício. É interessante que nesse momento que ela revisita o passado, ela consegue seguir em frente, ela abandona então os medicamentos, abandona o vício e no final ela tem um reconhecimento do seu oponente. Quando ele desiste do jogo, aperta a mão dela e depois lhe dá um abraço. Tem aí algo de um simbólico ali. Talvez ali o Borgov tenha sido, podemos pensar que ali o Borgov também tenha sido alguém como uma figura paterna que reconheceu, melhor dizendo. E bem, este foi mais um episódio do podcast do canal Cinema. Se você ainda não viu o vídeo sobre o filme Gambito da Rainha, bem, está lá no canal do YouTube. Só dá uma olhada. Esperamos que tenham gostado e fiquem ligados para mais. Até a próxima.